Salve, salve, quadrinheiro! E completamos o quarteto dos lançamentos de filmes de herói desse ano, vocês são sobrevivemos! É isso aí, meus amigos, estamos com a Guila postando para nossas impressões para vocês sobre o Quarteto Fantástico, primeiros passos. Mas antes, roda a vinheta! Então, quadrinheiro, chegou finalmente a hora deste canal dar sua humilde opinião sobre Quarteto Fantástico, primeiros passos. E, Leandro, assim, acho que a gente pode dizer que o filme é mais um sucesso aí para a prateleira de blockbusters irreparáveis da Marvel Studios. Eu queria dizer, meus caros quadrinheiros, que eu rezei para esse filme ser bom e eu posso dizer que minhas preces foram atendidas. Esse filme é fantástico, é fantástico. Fantástico, cara, do começo ao fim, na projeção, vários cuidados, vários detalhes que a produção teve, que os diretores tiveram, os produtores, roteiristas, para agradar, para dar aquele afago a nós, fãs de quadrinhos. Simples detalhes como as Kirby Dots, como todo, na verdade, como todo o visual retrofuturista do filme, soa muito como algo que saiu diretamente das páginas de quadrinhos do Quarteto Fantástico. E, Leandro, já que esse filme se passa numa década que simula a década de 60, que foi, como todos sabemos, onde se originou o universo cinematográfico da Marvel, eu fiquei pensando, já pensou se o estúdio fizesse outras versões retrofuturistas também dos heróis, tipo o Homem-Aranha dos anos 60, o Capitão América, os Vingadores, nesse climão gostoso que tá o Quarteto Fantástico, cara? Que maravilha seria! Sensacional. Seria muito interessante, porque a gente. E seria uma coisa até possível, porque a gente viu que esse Quarteto Fantástico, até a gente já vai assim, talvez spoiler, que já até tudo que a gente assistiu nessa película não amarra com nada da Marvel, né? A gente, claro, sabe que é do universo Marvel, sabe que em algum determinado momento ali no filme dos Vingadores, essa galera vai aparecer. A gente já tem informação que o Reed Richards vai ser o líder dos Vingadores, né? No filme, no Guerras Secretas, mas até o momento, seguindo a sua linha de raciocínio, é bem possível. E eu vou pedir licença aqui para você, que ela assistiu Peter Marvete, falar um pouquinho, só citar brevemente o Superman, porque parece que as duas produções não dá a impressão que elas ficaram em contato o tempo todo, tipo, como é que tu vai fazer, como é que tu vai implementar, porque olha só, muito bacana isso, cara. Nós fomos poupados de história de origem nas duas produções. A gente cansou de ver aí Krypton explodindo, a gente cansou de ver, por exemplo, a missão que leva o quarteto até o espaço, ou até a zona lá do Reed Richards, Ultimate e tudo mais. A Marvel e a DC deram um jeitinho, vamos falar da Marvel, propriamente dito, deu um jeitinho de mostrar pra gente heróis já situados e estabelecidos, sem ficar a dever a origem, né? Aqueles Ted Gilbert Show, o show que tem lá, mostra, dá uma. O Globo Repórter da época. O Globo Repórter que faz aquela retrospectiva, né? Lembra aqueles programas nos anos 90, tinha muito isso, aqueles programas de biografia dos famosos, o estilo de narração, o layout da tela, da animação. Eles conseguiram até, para quem nunca leu um gibi do Quarteto Fantástico na vida, vai conseguir identificar o que foi e aconteceu com aqueles caras. Então, assim, nós entramos finalmente numa era que não precisa de tanta explicação assim. Eu acho isso um ponto muito positivo do filme. E falando em nova era, a gente também tá vendo muito. A gente via, por exemplo, vamos pegar os filmes anteriores do Quarteto Fantástico. Todos eles, muito por conta do Christopher Nolan, né? Vale lembrar que o primeiro Quarteto Fantástico, acho que de 2005, sei que. Então já tinha um pouco dessa pegada. Vamos botar a culpa até do Bryan Singer, por exemplo, que o Bryan Singer não usou os uniformes coloridos dos X-Men, optando por aquele traje de couro, que era moda na época. Então, muito se preocupou, ao longo desses filmes que vieram, Homem-Aranha do Sam Raimi, Quarteto Fantástico, de ter aquela ciência pautada na ciência real, né? Um filme muito pautado no mundo real, um mundo realista. E aí veio o Nolan sendo o ápice desse realismo no cinema de super-herói. E finalmente nós temos um filme, até os primeiros filmes da Marvel até então, pode ver os uniformes do MCU, embora sejam coloridos, vibrantes como nos quadrinhos, todos são meio táticos, tem linhas, tem um padrão de uniforme. Falo muito pegando a questão do universo Ultimate, que é justamente o universo que surgiu nesse período. Parece que isso aí
acabou, né. E uma coisa que eu achei muito interessante, Deco, que vai, né, vai corroborar com essa linha que é o cientificismo, né, do Stanley Jack Kirby. Essa situação, eles têm uma parada tipo Hyperdrive lá, o filme não explica, mas o quarteto já tem nesse filme, tá lá na órbita um equipamento que eles acoplam a nave deles que saiu lá da base e eles vão viajar mais rápido que a luz, chegar a qualquer ponto do universo rapidinho. Isso mais Jack Kirby, Stan Lee, impossível. E até falou isso, quando eles estão fugindo do Galactus: "Liga o drive, para onde? Tanto faz, fora". Louco. Cara, e tu chegou falando, né, nesse visual, Jack Kirby falando, fazendo tributo, né, aos criadores, aos caras que deram forma a não só essa equipe, mas ao universo Marvel da forma como ele é nos quadrinhos. Essa cena, essa parte deles fugindo do Galactus, né, fugindo da nave Galactus, isso eu acho que é o que mais, pra mim, foi transportado, sim, perfeitamente, essa questão do espaço, sabe, aquela parte dramática, "Meu Deus, o que que a gente vai fa", sabe, aquilo pra mim foi uma cena genial, cara. Assim, e voltando a falar desse visual, o Galactus dos quadrinhos não é tão detalhado, né, mas tudo aquilo, todo aquele maquinário nas costas, aquilo ali é puro Jack Kirby. Total. Não necessariamente o Galactus do Kirby, mas, cara, vem nos quadrinhos a questão da estrutura da nave e tudo. Então, gente, assim, cara, a forma como o Hub funciona, e é o Hub funcional, né, o vovô de verdade, não é CGI. Foi nisso, eu até comentei contigo, eu atestei que o CGI do filme tá maravilhoso, quando eu olhei pro Hub e pensei: "Cara, o Hub e o Coisa parece que são reais", mas eu lembrei que só o Coisa é CGI. Então, se confunde o CGI com a realidade, é porque tá muito bom, tá muito bom. Então, assim, ó, em termos de filme, traz essa inocência dos quadrinhos dos anos 60. Durante o filme, a cena que eles vão para o espaço, e quando o Johnny Storm comemora que eles estão indo para o espaço, cara, eu percebi que é uma coisa muito simples, que os 3 filmes anteriores do Quarteto Fantástico não fizeram. Vão aproveitar o quarteto no espaço, eles são exploradores espaciais. As histórias do quarteto mais icônicas de todas, os caras estão no espaço, estão desbravando. Dimensões paralelas, é na zona negativa, entendeu? É essa a essência que tá ali. Isso foi só o primeiro filme, galera, e já nos entregou isso, coisas magníficas. Então, essa essênciazinha do que é o universo Marvel, talvez, eu digo talvez porque, como são os mesmos criadores, quem escreveu o quarteto é o Stan Lee, quem escreveu Os Vingadores foi o Stan Lee, quem escreveu Homem-Aranha foi o Stan Lee. Então, os conceitos e o tipo de pegada narrativa são muito parecidos, mas, embora a gente já tenha assistido o filme dos Vingadores e do Homem-Aranha, essa pegada do Stan é a primeira vez que eu vejo assim, que eu vejo na tela e tá tudo bem. E inclusive em vários momentos do filme tem homenagens muito belas a esses 2 criadores, como não poderia deixar de ser O próprio universo, fudeu para o universo 800, eu não peguei a referência, é o aniversário, é 828, que é o aniversário do Jack Kirby, que é o 28 de agosto. por isso que tem aquela, quando o Jack Kirby aparece, tem aquela. Isso, aí, é justamente, é totalmente tributário a ele. E com muito, né, muito louvor e tudo mais. Agora sim, são só êxitos da tua parte, sim, é só sucesso esse filme? Algo te incomodou? Olha, eu creio que esse filme ele deveria ter durado mais, tá? O clímax do final, ele foi um pouco morno se a gente comparar o clímax do segundo ato, que é aquela fuga lá. Por isso, não tira, né? Não tira a beleza do filme, não tira a magnificência desse filme pra mim. Só que realmente o segundo ato foi muito bom, gente. Eles fugindo do Galactus, a Sue Storm tendo filho, o John tendo que o cara manda ele matar surfista. Aquilo ali era esse, sabe, era o clímax de um final, foi espetacular. No final sim, teve aquelas, mas já foi uma coisa mais centrada, a gente meio que já sabia, né, já tinha uma deixa do que ia ter isso, eu tô falando por mim, tá, gente? Lembrando que isso daqui é um review de opinião, tá? As pessoas podem ter opinião diferente. Então, como a gente já tem informações que esse filme, houve a ordem para esse filme ser bem curto mesmo, para ter tirado bastante, muito, tem cenas, segundo informações, do Ben Green humano, né, na forma humana, que foram portadas, o próprio Fantasma Ben ele foi portado, parece que tinha uma interação a mais do Johnny com a surfista, entendeu? Então a gente sabe que deram uma enxugada e pode ser que
tenha, entendeu, alguma coisa, sem sair mais pra frente não sai uma versão sem corte, a versão do diretor aí trazendo essas cenas, né, porque realmente, assim, ficou um filme bem redondinho assim e tal, foi pra quem é fã dos quadrinhos, cheio de referências que a gente pegou, assim, coisa assim que deixou a gente coração aquecido mesmo, mas eu acho que faltou, assim, ok, que nem o Ben faz lá, olha, ele: "Ah, olha, tá bem legal aqui, não vou botar som", entendeu? Mas enfim, nada que afete a experiência de ninguém. Sim, é assim, eu acho, minha opinião agora também, eu acho que esse assim, o segundo ato realmente foi nível perseguição Star Wars, né, do Destroyer e tudo. Eu acho que o filme precisava daquela respirada, que é o T-Pis volta pra Terra, né. Eu acho que teve uma dinâmica, uma narrativa boa, fiquei satisfeitíssimo com isso, até porque as HQs do Quarteto Fantástico, embora tenham, assim, lutas e tudo mais, não são necessariamente HQs de ação, né, tem muita pô, o Reed no filme, Reed Richards, passa o tempão, embora seja uma solução simples, vamos transportar. Ele passa um bom tempo pensando nisso, achando a solução, né, e tudo mais, e nós somos convidados a ter essa crença de que ele vai arrumar. E concordo com a questão da representatividade, como eu falei, não é um filme de origem, não vai mostrar os vilões do quarteto, mostrou topeira, né? Mostrou topeira. Isso. Mas o fato de citar nomes como, por exemplo, o Mestre das Bonecas, o Mago, o Pensador Louco, são vilões clássicos do quarteto, e falou com tanta naturalidade, como se estivesse falando de alguém que a gente conhece, que ficou um gosto bom na lembrança. Não tão vergonha de linkar, né, Exatamente. A vontade que deu, já que a gente tá nessa moda de ter séries derivadas dos filmes, né, o James Gunn anunciou, por exemplo, que tá pensando numa série do Jimmy Olsen. A minha vontade, sinceramente, é que tivesse no Disney Plus uma série só do quarteto resolvendo esses delitozinho, tipo impedindo o mestre dos bonecos, impedindo o mago de assaltar um banco e tudo mais. Eu lembro muito naquela fase do Joss Whedon nos X-Men, nos quadrinhos, dos fabulosos X-Men, que os X-Men decidem ser heróis e vão pra cidade derrotar um monstro gigante. E quando chega lá o quarteto já estava só olhando o dia, esse dia a dia heróico do quarteto, cara, eu gostaria muito de ver isso, né, porque eu imagino que o quarteto imagino não, ele vai aparecer de novo nos Vingadores, mas não vai ter aquele tempo É, pra dividir tela, exatamente, né, e a gente ficou, assim, querendo muito, muito mais. então talvez esse terceiro ato, mais focado em personagens do que na ação, seja justamente para desenvolver, né, exatamente, abençoando esses caras. Mas isso, assim, Deco, isso falando assim, eu reclamando de barriga cheia, porque a gente sabe que esses personagens, isso é o primeiro, né, é o pontapé inicial, esses personagens devem ter muita coisa deles aí pela frente, com certeza. Isso não vai ser só no Guerra Secreta não. Esse filme com certeza é um grande sucesso, tá sendo um grande sucesso e vai ter continuação sim. Se vai ser né, nesse meio universo, a gente não sabe, mas essa franquia ainda vai ser muito explorada. Certo. E vamos falar, a gente já falou bastante sobre o filme, vamos falar aí da grande surpresa, que assim, era uma coisa que todo mundo já estava esperando, né, já será que vai aparecer o Doutor Destino? Quarteto Fantástico sem ligar Quarteto Fantástico sem ser ligado ao Doutor Destino meio que não existe, a gente falou isso, é igual vídeo, mas e o Destino deu literalmente as caras, não pra gente, mas o bebê Franklin aí, na cena pós-crédito e cara, dificilmente eu vou lembrar de uma cena pós-crédito tão A gente tem, Deco, ele aparece sem aparecer no filme, cara tiver, né, na parte lá que tem a reunião da ONU, né, a ONU desde a acusação ao futuro, exatamente, e aí todos os países, quando tem a crise global, o quarteto convoca todos os países a se unirem, né, para encontrar solução que todos estão presentes, exceto a cadeira da lá tiver. Latvéria, ou seja, ele já é mencionado ali, mas ele não, né, Sem os Monato. exato, já tá, ó, isso ó, não tá, beleza, tem treta aí. E claro, né, a cena pós-crédito foi a cereja do bolo aí que deixou a gente com cheio de coisas na cabeça, teorizando, né, velho. E fica aí o questionamento, né? O que Destino queria com um bebê? Não é meu bebê, tem 4 anos, né? Frank, ele diz, criança, né? Como você sente? Faz, vamos fazer um vídeo, vamos fazer.
digite aí nos comentários se você quer ver um vídeo de teorias sobre pós-crédito de Quarteto Fantástico. Se não for aqui no feed, a gente vai nos shorts, de repente, que tá reagindo bem aqui no canal. E Deco, assim, pra gente se encaminhando aqui com quase finalmente, eu queria fazer uma observação, assim, não só do quarteto, mas do filme do Superman que saiu também agora. Eu acho muito interessante, é uma reflexão que eu estava tendo, porque a gente sabe, né, com a DC está retornando agora, né, teve os seus filmes, né, anteriores que não fizeram sucesso, tanto que tiveram que refazer o universo, estão começando do zero. A Marvel que vem vindo de uma série de produções, né, que foram muito massacradas, foram ruins mesmo, produções ruins e, tipo assim, a crítica, o público em si já estava decretando, né, a falência dos filmes de heróis, sepultando, jogando a pá de cal, dizendo que esse gênero havia sido, né, morreu. E a gente vem com 2 filmes sequência, que resgatam isso. E a gente vem na sequência de 2 filmes, né, não só na qualidade que esses filmes apresentaram, mas na mensagem de cada um, né? Na mensagem de cada um, o que que o Superman nos mostra? Que devemos ter esperança. Devemos ser pessoas esperançosas, ter esperança e tal, e lutar por isso. E qual é a mensagem central do quarteto? Vamos acreditar na humanidade, vamos nos unir. Se nós nos unirmos, se o mundo se tá, então os dois têm a mesma história. Essa é a mensagem, né, que é uma mensagem universal, mas também é uma mensagem pro fã, né? Acreditem mais um pouco que a gente dá COD. E viver e receber essas mensagens em tempos sombrios que a gente está vivendo, que, por exemplo, é guerras, né, conflitos, tem aí a questão da política também, que separa as pessoas e tudo mais. E assim, né, a gente tá vindo aí de uma safra de super-heróis, como a gente falou agora há pouco, a galera assim, sem esperança, né, sombria, trevosa, né. Então, cara, acaba sendo um bálsamo, né, poxa, ó, as crianças gostam, aquele discurso da Sue Storm: "Olha, eu não vou trocar o meu filho pelo Galactus, eu não vou trocar meu filho pela Terra, mas também não vou trocar a Terra pelo meu filho". Cara, aquilo é Vamos lá. absolute tal cinema, né. E assim, eu vejo muito pouco que esses filmes têm pegadas parecidas. Eles estão adaptando aí, nós estamos na era de prata dos quadrinhos, né, Quarteto Fantástico da Marvel e o Superman que foi adaptado, todos eles remetem à Era de Prata, que era aquela época mais otimista. Os Estados Unidos estavam saindo da Grande Depressão, os quadrinhos estavam vindo aí para abraçar o povo, né, tipo, tinha o código dos quadrinhos que permite só de ser isso, que proibia violência e tudo mais. Então são filmes esperançosos que não poderiam ter vindo em uma época melhor. Tanto para dar um frescor novo para o gênero, porque isso está acontecendo. Se tu parar pra pensar, esse filme do Superman, claro que foi o primeiro filme do estúdio dessa nova toada, mas tu compara, por exemplo, com o Esquadrão Suicida, que do James Gunn, tá, do Gustavo lá, que tá sim no mesmo universo, ou até mesmo com o Comandos da Criatura, são filmes extremamente violentos, né, são filmes até um pouco gore. Superman é pra mim esperança, o escoteirão. A gente tá falando do Superman aqui porque, como você, assinante do canal, percebeu, a gente não teve tempo para trocar uma ideia sobre o Superman. Então a gente acaba pondo tudo aquilo de um balaio. Mas são filmes que sim, mostram que o mercado de quadrinhos está vivo, o mercado de filmes de quadrinhos está vivo, e vai ficar aí. Então, assim, vai ao tempo, isso tem o céu dele. Dito isso, 4 km do filme Quarteto Fantástico. Número espaço de 5 de 5, sem dúvidas. 5 de 5, né? A gente podia abaixar a nota, a média podia ser 4, né? Para colar pro filme, mas também 5 de 5. Esse filme, não tem como. Um filme excelente. E assim, como é que eu já falei isso aqui quando você 3 vezes. Como é que eu mensuro quando o filme é bom? Quando eu saio do filme com vontade de ler quadrinhos. E foi o que a gente fez. É verdade. Então, padrinheiro, a gente também quer saber a opinião de você, que é muito importante. Você, que é o terceiro membro aqui dessa bancada. Não tem mais a bancada, né? Não tá temporada não. Vai voltar a bancada. No Superman, em breve. Vai voltar a bancada. Mas diz aí pra gente o que você achou de Quarteto Fantástico, os primeiros passos. E é só o começo. A gente tem muito ainda a conversar sobre esse filme. Mas pra isso, não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, galera, de comentar e compartilhar com seus amigos. Vocês fazem parte aqui dessa história. Então, galera, até a próxima aí. Valeu! E eu...